Boa noite para quem está chegando aí. Hoje é o nosso último episódio do Expose Curitiba. Tô esperando a Amanda entrar para a gente começar esse bate-papo. Oi, Oi, Amanda, Carol, tudo tudo bom? bom? Tudo bem, Tudo certo. certo? Ai, tô cansadinha, guria, hoje. Eu também. Chega final, terminando a semana, assim, vai. Tá acabando as energias já. Sim, mas tô empolgada por conta do nosso tema. Sim, demais, demais. Vamos compartilhar com o pessoal aqui. Deixa eu compartilhar também, mandar pro pessoal. Mandei para uma galerinha. Bom, É, então vamos também. começando, né? Que a gente tem esse limite de tempo aqui no Instagram. Sim. Bem-vindas, bem-vindos para quem está chegando aí. Compartilhe essa live com seus amigos, vai ser muito legal. Esse é o nosso último episódio do Exposto Curitiba. A gente vai falar sobre a Enedina Alves, que é a primeira engenheira negra do Brasil, e ela é curitibana, é daqui de Curitiba, mas tem algumas curiosidades que a gente. Enfim, né? Como uma mulher negra, ela acabou sendo um pouco invisibilizada. A gente escolheu Sim. esse tema porque a gente está no mês do Julho das Pretas, que é esse mês que a gente tenta trazer essa visibilidade para as mulheres negras, da pauta das mulheres negras, que são as mulheres que estão na base da pirâmide social no Brasil, porque sofrem, né, a dupla opressão, machismo e racismo. Então, a gente trouxe a Enedina para fazer essa homenagem hoje. Lembrando que dia 25 é o dia da mulher negra, latino-americana e caribenha, e é o dia que a gente comemora também a Teresa de Benguela. Então, Sim. hoje é bem especial. Amanda, se você quiser falar um pouquinho. Então, como nos outros dois episódios da Exposed, né, a gente sempre trouxe o nosso papo ali para o urbanismo, para a arquitetura, para a questão de cidade, de construções. Eu comentei com a Carol, acho que nada mais justo de, nesse último episódio, pertinho do dia 25, a gente homenagear a Enedina, né? A gente vai falar sobre algumas obras dela que ninguém tem ideia, assim, e de como ela sofreu esse processo que nós sofremos de silenciamento, né? De invisibilidade. Então a gente vai trazer bastante coisas interessantes sobre a Nedina e também para que a gente possa resgatar isso, né? De pensar dia 25 tá aí já, 25 é o nosso dia. Nesse Julho das Pretas, estamos tendo vários eventos, né? Várias lives, até mesmo pela página Julho das Pretas. Então, aproveitem esse mês, né, para consumir conteúdo de mulheres pretas. Sim, eu vejo algumas pessoas às vezes ficam se perguntando por que que precisa ter um mês, esse mês de visibilidade da mulher negra, por que que a gente precisa disso no Brasil, né? E aí eu falo, né? A gente tem uma subrepresentação de mulheres negras na política, a gente tem uma subrepresentação de mulheres negras em espaços de poder, de decisão, nas organizações, né? A maior parte das empregadas domésticas ainda são mulheres negras. Então, tudo isso é resquício dos anos que a gente teve de escravidão no nosso país, de uma abolição inacabada, da mulher negra não ter sido inserida devidamente e em pé de igualdade na sociedade brasileira, e isso perdura até hoje. Então, é muito pertinente, né, a gente trazer toda essa contribuição intelectual e ativista das mulheres negras para desconstruir essa coisa de que toda produção científica, de que toda a produção que a gente tem
no nosso país é de homens brancos. Então, acho que a Enedina, ela representa muito isso. Eu fiquei muito impressionada quando eu fui pesquisar um pouquinho, eu já tinha ouvido falar, já sabia que era a primeira mulher negra engenheira formada aqui na UFPR. Se eu não me engano, a primeira mulher a se formar em engenharia no sul do Brasil e a primeira mulher negra do Brasil a se formar em engenharia, uma pessoa que é daqui, mas eu não sabia quais eram as obras dela, no que ela tinha, qual era a contribuição efetivamente dela como engenheira aqui no Paraná. E aí, quando eu fui pesquisar, eu fiquei abismada. A mulher não foi qualquer engenheira, né? Meu Deus, ela foi muito especial, assim. E aí, quanto às obras dela, acho que fica para você, Amanda, que pode falar melhor sobre É, isso. então, para a gente entender um pouquinho o contexto que a Enedina surge, né? Como a Carol comentou, Enedina tinha sua mãe como trabalhadora doméstica, né? E foi criada juntamente com os filhos do patrão da mãe. E uma curiosidade para vocês, a casa onde Enedina foi criada, que é a Casa de Domingos, ela ainda existe, é um exemplar da arquitetura da década de 40, década de 30, 40, de Curitiba, e está no bairro de UVV, é a sede do IFAM, que é o Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, né? A sede do IFAM aqui fica lá no UVV e é a casa onde Enedina foi criada. Então Ah, fica aí um questionamento, né? Será que a gente não pode ressignificar o uso dessa casa, que é tão nossa! especial? Como historiadora, eu conheci o IFAM, conheço a casa lá no Juvevê, onde fica o IFAM, mas não sabia que era a casa que a Enedina Sim. tinha morado. Nossa, como é que pode, né? Então, e até como eu comento aqui em todas as nossas lives, né? Todas as nossas conversas viram textos depois que eu divulgo lá no meu perfil. Então lá vou deixar esse detalhe para vocês verem esta casa. É um clássico da arquitetura da década de 30 e 40, onde utiliza é, a madeira como araucária, né? Porque a gente era uma grande floresta de araucária e é bem nessa época que eles acabam utilizando. Então, Enedina vem dessa origem de uma família humilde, né, de uma família pobre, onde ela ficava junto com os filhos do patrão da mãe. Então, ela teve a oportunidade de ter um ensino melhor, porque ela teve o mesmo ensino que os filhos do patrão. E aí, quando a Enedina se forma em engenharia civil, na primeira faculdade de engenharia que tinha aqui em Curitiba, né, que nem era o FPR ainda. Quando ela se formou em 1945. E o mais interessante de todas as obras da Enedina é que ela as fez muito rápido. Então, em 1945, ela se formou, mas já no ano de 1946, ela já entra como auxiliar de engenharia na Secretaria de Viação e Obras Públicas. Então, um ano depois de formada, ela já consegue entrar dentro do sistema público de obras e de construções do estado do Paraná. E depois disso, Enedina ainda foi chefe de hidráulica, chefe da divisão de estatísticas e do Serviço de Engenharia do Paraná, dentro da Secretaria de Educação e Cultura do Estado. Então, ela não ocupou cargos pequenos, né, dentro do governo do Paraná. E depois, nesse período onde ela estava dentro do Departamento Estadual de Águas e Energia Elétrica do Paraná, que foi em 1947. Então, 2 anos após de formada, ela já estava dentro do Departamento de Energia Elétrica e começa a desenvolver o projeto que eu e a Carol a gente comentou bastante, que é o projeto da usina Parigô de Souza. Então, para quem não conhece, a usina Parigô de Souza é uma das maiores, eu acho que é a maior, na verdade, aqui do sul do país, com o sistema que ela funciona, que é um sistema subterrâneo. Ela fica a 50 quilômetros aqui de Curitiba, né? A usina perto. Quem geralmente está viajando para o norte do país acaba passando pela represa ali, né? E o que me deixa curiosa
uma que é um grande projeto, né? Em 1947, foi uma inovação gigantesca frente à época que ela estava. E o que me deixa curiosa é que foi feita a usina durante o governo do governador Pedro Viriato Parigô de Souza. E é por isso que a usina se chama Usina Parigô de Souza. Mas o que tem a ver a usina ter sido feita durante o mandato do Parigô de Souza? Então é isso que eu e a Uma Carol a gente usina traz sempre, né? feita pela primeira mulher negra engenheira do Brasil, considerando todo o contexto. Aí eu vi que a turma dela, obviamente, né, é extremamente elitizada, só homens brancos. A mulher com toda essa galgando tudo isso, e aí a usina leva o nome de outra pessoa. Assim, eu Uhum. já começou aí, eu falei, não, ai meu Deus. Eu acho que várias coisas realmente deveriam ser ressignificadas. E, É, e pode... quando em Curitiba, desculpa, Manta, mas é que pensando, né? Quando em Não, vai Curitiba, lá, vai lá. quando ouvi falar na minha vida que uma engenheira negra fosse responsável por uma obra tão. Que não é uma obra pequena, né? É uma obra gigantesca. Não, não. Uma obra que eu vi que ela serve de abastecimento para boa parte de Curitiba e para a região do litoral. Que, e aí, várias coisas assim, o desafio que foi, a transposição do rio, ela fez isso pela Serra do Mar. Tipo, eu fui lendo sobre e fui vendo que a obra realmente é muito especial, muito inovadora. E isso fica assim como se. Não, eu, em várias reportagens, eu vi reportagens sobre turismo, porque pela forma como a usina foi feita, ela recebe muitos turistas, ela é bem turística. Sim. E nada das reportagens que eu vi falava sobre o fato de que foi essa curitibana que pensou esse projeto. Então, isso realmente é impressionante, assim. É um descaso até, né, com Enedina. E se a gente pensar num contexto, né, da década de 40, numa cidade como a gente ainda vive, né, esse resquício de ser uma cidade considerada a capital europeia. Então, quando ela entrou na universidade, exatamente em 1940, 1939, 1940, ela ainda teve que ter auxílio de muitas pessoas que pudessem fornecer materiais, que pudessem oferecer livros, que pudessem dar esse suporte para ela, que infelizmente naquela época ainda ela não conseguiria sozinha, né? Mas ela conseguiu, né? Conseguiu, se formou em 6 anos e como ela teve um crescente, né, profissional muito rápido conforme ela se formou, né? Em 2 anos ela já estava dentro de projetos tão importantes, né? E aí, um pouquinho depois, ali pela década de 50, a gente chega nesse boom de desenvolvimento social que Curitiba passa, a partir do momento, né, que o estado do Paraná se emancipa do estado de São Paulo, na década de 50. E é nesse mesmo contexto que a gente estava conversando sobre a Boca Maldita lá no começo, é nesse mesmo contexto de cidade, uma cidade extremamente orgulhosa de ser uma capital europeia, de ter os colonizadores europeus, de ter os tropeiros e de toda essa romantização, né, dessa relação do indígena com o europeu. Quando acontece a emancipação, que tem esse boom de desenvolvimento social em Curitiba, eles começam a criar grandes obras. Então a gente tem ali o Centro Cívico, o Teatro Guaíra, a Praça 19 de Dezembro, que eu até comento que na 19 de dezembro, que é uma praça que homenageia a cidade, a figura do negro não aparece em nenhum momento, né? Só aparece a figura do indígena, do tropeiro e do colonizador europeu. E é nesse mesmo pacote de construções que surge a Biblioteca Pública do Paraná. E a Biblioteca Pública do Paraná também teve a participação de Enedina em seu projeto e construção. E a gente também não escuta isso, sabe? Até mesmo você pesquisando. Isso recebi uma informação de um artigo
da Joseli, que é historiadora. Então, a gente tem essa base, mas não é uma informação muito divulgada. Assim como ela participou da construção também da CEL, que é a Casa de Estudantes da UFPR. Então, todas essas maiores construções desse movimento modernista da década de 50, Enedina tem um pezinho de participação que a gente desconhece, né? E aí a gente pensar, né, que não pode ser tanta inocência que todas essas obras onde ela teve ali uma participação, nenhuma delas traz um pouco dessa história, nenhuma faz uma referência a essa mulher. Aí eu fico pensando que não existe uma neutralidade, né? Isso não pode ser neutro, porque você já falou bastante desse orgulho paranista, e aí tem todo esse orgulho de colocar nomes, né, de governadores e tudo mais em todas essas obras, a usina mesmo Parigô de Souza, que leva o nome do Parigô de Souza, enfim. Aí existe esse orgulho de colocar esses nomes, de deixar registrado esses homens, mas não Sim. existe um interesse de deixar registrado essa mulher. E aí a gente vê que não é tão despretensioso assim, que tem uma intencionalidade aí, sim. E aí eu penso na questão pensando um pouco nas questões de branquitude, né? Que isso não intencional, assim, né? Pode não ser tão consciente, mas existe um privilégio, ou uma vontade de dar visibilidade para alguns e não dar visibilidade para outros. Acho que isso acaba que se evidencia, né? Sim. E a gente acaba carregando isso até como uma herança, né? Uma herança ruim, mas que se a gente para observar, por exemplo, na minha profissão, a gente não tem grandes nomes, apesar de termos grandes arquitetos e arquitetas negros, assim como engenheiros e engenheiras, a gente não tem esses nomes em evidência. Se alguém pergunta para você qual é o arquiteto que você conhece, Oscar Niemeyer, né, Vila Nova Artigas. Então, são sempre nomes de homens brancos que, que são feitos com que a gente realmente crie uma memória afetiva, né, com essas pessoas e acaba sendo uma construção social impregnada, né, na gente, assim, de certa forma. E aí, quando a gente quer buscar grandes profissionais, né, que se destacam em suas áreas, que sejam profissionais pretos ou pretas, a gente tem até uma dificuldade, Sim. né? No meu trabalho de conclusão de curso, que foi um tanto quanto sofrido, até pretendo divulgar essa história um dia, mas foi um ano e meio de muita luta, assim, de muito sofrimento por conta disso. E quando eu falei que na minha banca de TCC tinha que ter um arquiteto negro, porque o meu espaço era um espaço para pessoas pretas, é um desafio encontrar um outro profissional preto que seja formado em áreas que são socialmente vistas como áreas grandes e elitizadas, né? Então, a Enedina, de fato, tem que ser vangloriada, tem que ser homenageada, tem que ser aplaudida, porque ela é um grande feito, né? Por tudo que ela transpôs, né? Por tudo que significa uma mulher se formar num curso de elite nos anos 40, 50, por tudo que isso, Sim, por tudo que isso representa. Uma outra coisa que eu fiquei pensando também é uma coisa que eu vi nos estudos da branquitude, de como o racismo ele se reproduz de forma simbólica. Então, essa coisa de você ter esses símbolos, esses homens levando que os seus nomes estão nessas grandes obras, isso também é reproduzir o racismo. É manter essa estrutura racista, mas de forma subjetiva. Então, quando você olha sim, que toda a produção, né, como eu já falei, né, toda a produção científica, toda a produção, enfim, todas essas obras, você olha, você vê o nome desses homens, você pensa, ele que deve ter feito, ele que participou, enfim. Isso também é uma forma como o racismo se reproduz subjetivamente. E aí as pessoas ficam achando
que a população negra não tem capacidade de produzir ciência, de fazer engenharia, enfim, né? E essa forma subjetiva da reprodução do racismo, eu acredito que é a forma mais difícil de ser denunciada. Eu vi os comentários no seu texto lá sobre a Boca Maldita. Eu falei, gente, ainda como é que as pessoas escolhem ser tapadas desse jeito? Fingir que não entende, fingir que não Sim. enxerga, questionar assim, a sua pesquisa, uma coisa que você pesquisou, que sabe, que você tem dados. Então, questionar a ciência. Eu fiquei pensando, não é possível. E daí, voltando para a coisa dos estudos críticos da branquitude, a gente vê que é possível sim, porque é a forma como o racismo se reproduz subjetivamente. Então, eu desqualifico, digo que o que você está falando não faz sentido nenhum, porque eu preciso manter esse lugar da branquitude. E aí tem uma coisa que uma professora fala, professora Lia Weiner, ela fala que isso é o pacto narcísico da branquitude. E a gente pode falar que os homens também têm esse pacto, né? Esse pacto narcísico, quando a gente trata das questões de gênero, eles também agem da mesma maneira, né? Que a gente tá louca, que a gente não sabe o que tá falando, que aquilo não faz sentido. Se a gente, para algumas pessoas, né, a gente mostrando todas essas obras que têm participação da Indendina, as pessoas vão falar, ai, mas para que precisava ter o nome dela? Isso não significa que isso denuncia um machismo, um racismo. Isso é uma forma narcisística de manter a branquitude no seu status, no seu lugar de dominação, né? Sim. E a gente percebe que quando, usando os comentários da publicação da Boca Maldita, a gente percebe que quando a gente incomoda num nível das pessoas acharem que aquilo é mimimi, ou das pessoas acharem de desqualificarem o seu trabalho, de duvidarem se aquilo é verdade, de pedir mais provas. Isso demonstra sempre aquela coisa, né, de que as pessoas fazem de tal jeito e a gente sempre tem que fazer 100 vezes melhor para na possibilidade de ser creditada ainda, né? E pode ser que ainda não aconteça. Eu não sei se eu comentei contigo, Carol, mas quando a gente falou lá na live da Boca Maldita que o Aderbal Forte de Sá foi o que disse que eles assediavam as mulheres ali no trecho da Boca Maldita e por isso que virou Boca Maldita, ele simplesmente curtiu uma foto antiga minha do Instagram. E aí eu fiquei assim, o que isso significa? Que você leu o meu texto e que você está aqui me olhando? É isso? E eu acabei comentando isso com uma outra redatora do Prédios e de como a gente se sente insegura. Eu me senti insegura com a minha pesquisa, que é totalmente verídica, baseada em argumentos, baseadas em fatos, mas me senti de alguma forma intimidada por um Sim, homem branco é, que pode se achar no direito de achar ruim, né? sim, Então, de várias barreiras que a gente, como pesquisadora, né, temos que passar toda vez e de como a gente sempre quer buscar teóricos negros para que embasem as nossas pesquisas e que muitas vezes a gente não encontra, né, de como a gente precisa de vários teóricos pretos e pretas em várias áreas para que todas as áreas sejam contempladas com esses teóricos e com outra visão, né? É uma coisa que a gente tem falado aqui nessas 3 semanas, né? De ter uma outra visão da mesma situação. e de como é um trabalho duplo que você tem que fazer quando você quer fazer uma pesquisa, dando esse outro olhar. Você tem que fazer um trabalho duplo, né? Porque aí tem pouca bibliografia, aí você tem que ir pesquisar aí por si só. Às vezes você tem uma pessoa ali que vai dizer, ah, eu não conheço, eu não sei, enfim, não buscam ter essa especialidade, né? Hoje a gente sabe que o ensino de história africana e afro-brasileira é obrigatório em todos os níveis, então no curso superior, no ensino médio, na educação básica, enfim.
mas as pessoas continuam com essa resistência, continuam. Eu, quando entrei, eu só fui me aproximar mesmo da produção acadêmica negra, do pensamento feminista negro, no mestrado. E durante toda minha graduação de história, durante toda a minha vida, professora de história, o que eu sabia, o que eu sei, eu sempre tive que me bater muito sozinha, assim, ir atrás por conta própria. Só fui fazer uma disciplina realmente de relações étnico-raciais e tudo mais no mestrado. Então, quer dizer, demora muito tempo, né? E esse trabalho duplo que você Sim. está falando, assim, não tem, aí você tem que pesquisar, você tem que fazer aquilo duas vezes. E se você, como você deu o exemplo, né, da sua pesquisa do seu texto sobre a boca maldita, aí se você quer falar, você tem que se provar também duas vezes, porque você não pode estar errada, porque você vai ser questionada, então você precisa estar ali muito, muito embasada, muito. Então é um trabalho duplo mesmo, sempre. Sim. E isso, E que às isso vezes traz chega a uma ser denúncia, né? cansativo, né? Cansativo, isso traz uma denúncia junto, né? Por que Sim. esse questionamento? Por que tá sempre em xeque? Por que isso? Eu sigo uma youtuber, a Nathalie Neri, e ela é muito Maravilhoso. inteligente, assim, eu acho ela maravilhosa, muito inteligente. Aí ela falando que na graduação passou horas lá, o professor pediu um trabalho, ela passou horas fazendo o trabalho, escrevendo tudo, entregou o trabalho, diz que o professor leu o trabalho e ficou, foi você mesmo que escreveu? Ela, sim, passei a madrugada inteira estudando, escrevi. Mas tem certeza? Eu fiquei horas jogando trechos do seu texto no Google para saber se era você mesmo que tinha escrito, se você não tinha copiado de ninguém. Perdendo tempo ainda da vida dele. Ou seja, você, uma mulher negra, não poderia ter feito esse trabalho. Então, assim, quem nunca, né? Quem não passou por isso? Eu Sim. passei por isso em muitos momentos daí no meu percurso, meu trajeto acadêmico, enfim. Em vários momentos. É, e de como eu sempre falo de como a gente sempre começa muito atrás dos outros. Enquanto todo mundo tem ali na mão, a gente tem esse trabalho duplo de ter que procurar por conta, de não ter profissionais dentro da academia que vai ter o embasamento que você precisa, porque a gente não tem professores pretos. Então, de como isso torna o processo muito mais desgastante, muito mais trabalhoso, às vezes um processo que era para ser prazeroso, que às vezes é, né? Porque você acaba descobrindo outros teóricos que você não conhecia. Mas quando você para analisar, você pensa, poxa, é tão injusto, sabe? É. Eu, na minha área de arquitetura, se eu, sei lá, vou criar um espaço para portugueses, vou criar um espaço para italianos, nossa, teria uma base de estudo gigantesca, assim como com certeza eu teria um profissional dentro da academia que saberia me guiar de forma maravilhosa, assim, provavelmente ou ele já viajou, ou ele já entrou em contato, ou ele tem uma descendência, ou alguma coisa ele vai ter com uma base melhor para mim. E aí por isso que. Então, quando questionam, né? Por que deixar o nome de Enedina sempre tão evidente, sendo que ela só participou? É por conta disso, para que a gente chegue, né, no momento atual e a gente não precisa ter que ficar procurando, não precisa ter que ficar escavando para conseguir mostrar os grandes feitos da população negra em todas as áreas. Né? Sim. Então, é para que hoje a gente esteja fazendo isso, para que até mesmo eu, daqui, sei lá, 20, 30 anos, possa ter sido em algum momento um referencial e que daqui a 30 anos ninguém precisa procurar, sabe? Não precisa estar, vamos expor isso porque as pessoas não conhecem, né? A gente tem um grande caminho pela frente. Ai, nem fale. Mas eu acho que a gente já tá, assim, tem uma coisa que eu admiro muito, assim, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, no movimento de mulheres negras, que é justamente essa garra para fazer essa denúncia, essa garra. A gente não, a gente não fica, é, a gente não fica, fugiu a palavra, inerte, né, em nenhum Sim, espaço. Então, se você tem uma mulher negra na arquitetura, se você tem uma mulher negra na engenharia, se você tem uma mulher negra num curso de medicina,
onde for, a gente tem uma disposição, uma resistência muito grande para fazer a diferença, para colocar o nosso debate. E isso é uma coisa que eu admiro muito. E observo que esse Julho das Pretas tem sido assim um dos julhos, pelo menos aqui em Curitiba, onde essa pauta tomou uma proporção muito grande, uma visibilidade, né, bem maior do que antes. Enfim, é o quarto ano que a gente está tendo o Julho das Pretas aqui no Sim, Paraná. E essa visibilidade é fruto da organização e da mobilização das mulheres negras. Ninguém fez por nós, assim, foi a gente que, sim. denunciando a nossa condição de vida, denunciando essa desigualdade que a gente vive, que a gente conseguiu colocar a nossa pauta em evidência. E eu observei muito isso também no Pretas Acadêmicas, que a gente teve no final de semana, que foi onde eu conheci você no ano passado. Esse final de semana a Sim. gente teve o segundo Pretas Acadêmicas e todos os trabalhos, Amanda, todos assim incríveis. Eu mediei 4 trabalhos que eram um era sobre educação, o outro era sobre antropologia. Daí eu consegui assistir outros em outras salas também, assisti o de uma menina do direito, coisas incríveis assim, questionando a teoria do direito, questionando, sabe? Então assim, a gente não fica parada, a gente tem eu acredito que é uma resistência ancestral mesmo que a gente tem e que a gente vai alcançar, assim, que a gente vai equilibrar a sociedade, a gente já conseguiu pautar políticas públicas que nos incluíssem, né, nesses espaços. Sim. Eu achei muito legal que você disse na primeira live que a gente fez que você é bolsista, né, do ProUni, foi bolsista do ProUni. Fui bolsista do Então, ProUni. que são políticas públicas que foram pautadas pelo movimento negro, para a inclusão, né, Sim. da população afrodescendente e não só no ensino superior. Então, eu acredito que a gente tem um bom caminho aí pela frente, mas a gente também tem muita força e resistência para fazer a diferença. Sim. E ano passado eu me emocionei muito com Pretas, que eu tinha acabado de sofrer um caso de racismo absurdo, né, dentro da faculdade, que foi o primeiro momento que eu compartilhei com mulheres pretas dentro da academia ali, de como isso teve um peso muito importante para mim, e de a gente destacar cada vez mais que nós, mulheres pretas, não falamos só sobre racismo, né? A gente tem conhecimentos diversos em várias áreas, a gente fala sobre tudo, a gente estuda sobre tudo, até porque eu percebo que toda mulher negra ela tem ela faz várias coisas assim. Você não chega para uma mulher preta que ela faça só uma coisa. Ela Ah, sempre faz mais de uma função assim. Então a gente tem sabe, essa amabilidade para lidar com a vida e com tudo assim. Que eu acho, é bem isso, eu acho que é uma força ancestral mesmo que nos guia. a gente nunca faz uma coisa só, né? A gente sempre faz inúmeras e está em diferentes espaços. Isso é uma coisa também que inclusive eu já disse num vídeo, um vídeo que eu fiz, eu falo isso, que também existe isso, né? Às vezes a gente fica refém de falar só de raça. Mas não é que a gente só sabe falar sobre raça e, né, raça e gênero, enfim. Mas é que, assim, a gente quer falar porque é importante, a gente precisa superar o racismo, então é importante que a gente fale, é importante que a gente traga esses diferentes olhares, mas a gente também tem competência para falar de outras coisas. Nesse vídeo que eu fiz, eu falei isso, eu tenho muita disposição para falar de raça, porque eu pesquiso raça, pesquiso feminismo negro e tudo mais, mas eu também sei várias outras coisas, eu sou professora, sou da educação, e me sinto em alguns momentos, eu não tenho coragem de negar quando alguém me fala, vem aqui falar sobre desigualdade racial, ou vem aqui falar. Eu não tenho coragem de negar, porque eu acho que tem que falar. Tem que falar, tem que falar, tem que falar, a gente tem que falar até superar o racismo, a gente vai ter que falar. Mas eu queria também que existisse essa sensibilidade para perceberem que a gente tem condição de falar de outras coisas, né? A gente tem Sim, condição de falar das outras áreas que a gente domina, das outras coisas que a gente faz na vida.
E às vezes a gente fica porque e isso também é uma coisa da branquitude, que é assim, ah, então tá, se você domina esse tema de raça, nesse tema eu aceito você ali falando. Agora, vou falar de engenharia. Aí não. Aí vamos chamar um homem branco para fazer isso. Então, são essas coisas que a gente tem que desconstruir, né? E trazer, retomando, né? Trazer essa obra dessa engenheira negra é muito isso, né? É recontar essa história, desconstruir esse racismo que se reproduz subjetivamente nessa invisibilidade e nessa falsa noção de que toda contribuição, de que toda produção ela é masculina, ela é branca. E de nós termos esse espaço para nós contarmos as histórias das nossas, né? Sim. Porque de homem branco querendo contar a nossa história, a gente já tá farta, né? Então, a gente precisa mesmo que nós contemos nossas histórias. Então, por isso que até a gente comentou, né? Essa última live acabou virando uma conversa, um bate-papo mesmo, até para a gente unir tudo que a gente conversou nessas 3 semanas, né? E de como nessas 3 semanas a gente não deixou a pauta racial de lado, mas a gente trouxe muitas informações, né? As informações dentro do urbanismo, dentro da arquitetura, dentro do feminismo, de como a gente conseguiu unir tudo isso. E não deixamos de Isso, falar. isso eu costumo dizer que é a vantagem do pensamento interseccional. A gente falou de acesso à cidade, a gente falou de urbanismo, a gente falou de uma melhor forma de organização do espaço urbano, a gente falou de mulheres e espaço público, tudo sem deixar de lado, como você disse, o viés de raça. E eu acho que isso é a pérola do pensamento interseccional. Porque, na verdade, tudo na vida, tudo no Brasil, vamos dizer assim, tem que ser olhado por esse triângulo, vamos dizer, né? Raça, gênero e classe. Tudo no Sim, Brasil pode ser olhado. Então não significa que a gente está falando só de raça, mas significa que a gente está ampliando o olhar a respeito de determinado objeto, olhando por esses três eixos. Então você vai olhar para a cidade, você tem que considerar que uma cidade brasileira ela é composta por uma população que é negra, que é não negra, que é mulher, que é homem, que é jovem, que é velha, que é criança, que é. Então, isso é ampliar o olhar. Eu já vi falas assim extremamente dizendo que a gente só fala de raça e que daí a gente diminui o debate, né? Quando a gente está conversando sobre as nossas coisas e a gente traz esse olhar. Mas na verdade não é diminuir, é ampliar, é ampliar. Então é bem sim. isso, assim, a gente enriquece muito o debate. É uma questão que eu ainda tento tomar muito cuidado, por mais que a gente sempre queira falar sobre a questão racial, até porque sempre vai ser uma pauta necessária, como você disse, até que o racismo deixe de existir. Mas eu tenho muito medo de, às vezes, em alguns momentos, não conseguir sentir qual que é o objetivo do convite da pessoa e acabar tomando aquele lugar da negra única. Sabe? Eu tenho uma preta aqui que vai falar sobre racismo, pô, sou antirracista, e meu evento é super inclusivo e tudo mais, Porque porque a preta veio aqui falar de racismo, sabe? Então, tenho tomado cuidado mais nos últimos tempos, ainda mais que a gente teve esse boom, né, que foi meio de um hype, assim, né, que a gente fala, que ficou meio popularizado de modinha, assim, que não deveria ter tomado esse viés, né? Então, tem que tomar, eu acho que a gente tem, infelizmente, a gente tem que tomar esse cuidado para acabar não se tornando negra única dentro desse espaço. Né? mas acontece, né? Eu já me vi nesse lugar assim, né? De você ser chamado para legitimar aquele espaço. Ai, tem uma negra Sim, aqui, pronto, já não somos racistas, não podemos ser acusados de racistas. Isso também é um olhar sensível que a gente tem que começar também a perceber. Tipo, você vai me chamar aqui só para dizer que tem uma preta aqui, ou você realmente tem um olhar, né, antirracista, você entende a pauta, você entende o debate, enfim.
Esse é mais um trabalho que a gente aprende. Mais uma das nossas Sim, atividades aí que a gente tem que ficar sim, de sim. olho. É bem Amanda, eu vou isso. ler uns comentários, estou lendo o Isso Alan que eu aqui, ia ele tá falar. falando. Oi? Vamos lá. Isso que eu Tá ia falando. falar pra gente dar uma olhadinha nos comentários. Ainda muitos professores acham que falar de África ou questões raciais basta só trabalhar um capítulo e tarefa e pronto. E não é para ser um trabalho contínuo, recorrente em sala de aula. A Thelma está falando, nós mulheres negras temos outro entendimento a respeito das diversidades. Com certeza, né? O lugar de onde a gente olha o mundo acaba que é inevitável, né? A gente tem Sim. consegue ver de forma diferente. Mas é bem isso mesmo, assim. Uma vez eu estava conversando com uma colega, uma colega suíça, e ela é Uhum. professora. E eu estava contando para ela, né? Eu estava falando justamente a respeito da Lei 10.639 com ela. Tava falando, porque a gente teve que instituir essa lei aqui no Brasil para que as pessoas falem da história afro-brasileira, falem da história africana, porque senão a gente só fica com aquela coisa eurocentrada, falando só de Europa e tudo mais, e não fala, né? E isso teve que ser instituído como lei no Brasil. Daí falei para ela só que apesar de ser lei, ainda tem muitos professores que não sabem, que não tratam do tema. Quando você vai perguntar, eles falam: mas eu não tive na faculdade, eu não sei. Daí sempre aquela coisa, no dia 21 de novembro chama um negro lá e tá bom. E aí ela olhou para mim assim e falou: "Como assim que eles não sabem? Mas se não sabe, vai estudar. Eu tenho vários temas que eu também não sei, eu tive que Sim, e estudar para atrás. aprender." Eu falei, nossa, eu também. Tipo, eu não nasci sabendo. Eu tive que estudar, eu tive que ir atrás. Mas ainda existe como se fosse uma coisa especial, uma especialidade que eu faço se eu tenho Sim. vontade. Eu não preciso, de fato, ir atrás. Isso é uma coisa da Parece que branquitude é também. opcional, né? É opcional. Profissional. E às vezes acaba, e com tudo, né? Na verdade, com tudo que não está dentro do padrão branco europeu, acaba sendo tratado como um evento festivo, né? Aí o dia do indígena, vamos pintar as crianças, vamos todo mundo colocar, colocar uma roupinha e tudo mais. E a mesma coisa com a história, né? Com a nossa história, com a história da população negra, de como é vista, às vezes, apenas como uma coisa pontual, né? Então, a gente está nesse processo de desmitificar isso, e de como a gente ainda não tem, né? Você está tendo no mestrado, dentro da universidade, por mais que eu estudasse arquitetura, né? Estudei arquitetura, e não tinha, né? Como eu comentei antes já, não tinha nada focado para uma arquitetura vernacular africana, de como eu tive que, em todos os momentos, ir atrás, buscar essas informações. E aí não tem nem como você chegar até alguém para que essa pessoa te dê um suporte de referência, porque essa pessoa também não vai saber. E aí, se for para pesquisar, então é mesmo uma pesquisa, né? Então, a gente acaba tendo esse processo mais demorado até mesmo, né? De evolução, assim. Fruto da desigualdade, né? Fruto da desigualdade Sim, estrutural, porque daí você, para além disso, para além de a gente sofrer esse racismo, que faz com que as pessoas tenham essa dificuldade em entender a importância de você, né, olhar todos os eixos, enfim, através de toda a contribuição que a gente tem, não tem, como você já disse, não tem professores negros. E por que que não tem? Aí a gente, né, a desigualdade histórica que a gente tem, a dificuldade de acesso da população negra. Eu não sei se eu te contei, mas eu fiz um ano de arquitetura, amava, e na época que eu entrei no curso era muito caro, eu entrei, né, numa universidade privada, não tive condições de prosseguir, tive que sair, meus pais sofreram muito, eu lembro que foi uma época de muito sofrimento, sim, que a gente tava muito afim, né, meus pais sim. ficaram muito empolgados, a gente queria muito, eu queria muito ter cursado, mas infelizmente a gente segurou um ano, conseguiu bancar um ano e depois não rolou mais, realmente era muito caro.
E aí eu fiquei pensando, depois fiz história, né? Me formei em história, muito por conta das aulas que eu tive de história da história da arquitetura, que eu me apaixonei assim totalmente. Aí fui fazer história, depois fiz história da arte, assim como, né, fiquei me especializando e estudando. Até hoje pesquiso voluntariamente coisas sobre estética, arquitetura, porque ficou esse gosto, né? Ficou Uma essa marca. isso, fiquei com esse pedacinho de mim ali que não se realizou de certa forma. E é isso, né? E quando eu fiz, ai, agora eu vou revelar a minha idade. Eu fiz muito antes das políticas públicas que a gente tem, né, agora, que estão sendo desconstruídas, mas que até há pouco a gente tinha. Então não Sim. havia mesmo uma possibilidade. O FIES que tinha na época era um FIES absurdo, assim, você tinha que ter um fiador que ganhasse sei lá quantas mil vezes o curso, e aí realmente não pude fazer. Então, assim, é isso, né? Quando você não tem, é que a gente não tem, se a gente não tem políticas de reparação, se a gente não tem políticas de inclusão, políticas de acesso, a gente fica perpetuando essa história e empobrecendo o país, né? Porque para mim isso é empobrecer o país. Já tem pesquisas, eu falo muito isso também, já tem pesquisas de que quando você equilibra raça e gênero nas organizações, as possibilidades, a criatividade, as possibilidades de resolução de problemas aumentam muito, assim. Então, quando a gente nega essa diversidade, quando a gente não Sim. liga para essa diversidade que a gente tem no Brasil, a gente está empobrecendo o país. O país tem uma possibilidade gigantesca, um potencial humano gigante, que a gente acaba que perde, né? Sim, porque a comunidade preta tem uma bagagem gigantesca, né? E aí, quando há essa oportunidade, né, para que essa bagagem se torne ciência, se torne conhecimento, de fato, é isso mesmo. E a gente só tem esse acesso mesmo com essa reparação histórica a partir das políticas públicas, das ações afirmativas, né? Eu entrei com cota social e cota racial na universidade. E a arquitetura, sim, é um curso muito caro, é um curso elitizado. Por mais que eu fosse bolsista todo mês, era ali uma batalha diária para conseguir pagar materiais, e plotagens, e impressões, e também viagem, né? Porque tinha viagem do primeiro ano que eu entrei, tinha uma viagem para Minas Gerais, e eu queria ir, eu queria me sentir parte, né, daquela turma, eu queria também ter esse direito de poder viajar. Então, ainda mais dentro da universidade privada, a gente sente a desigualdade de um jeito absurdo, assim, absurdo. Sim, impacta. Tanto com relação aos professores, tanto com relação a quem ocupa, de 40 pessoas, se tiver 3, 4 alunos negros é muito. De como você não vê alunos negros de outros cursos durante a faculdade. E aí, quando você vê, tanto que depois, quando eu quase estava terminando a faculdade, fiz muitos amigos dentro da faculdade que são amigos pretos, porque a gente se olha, a gente se entende, Se sabe? A gente se identifica. encontra, sim. E por mais que sejam de outros cursos, assim, a gente entende a importância do nosso papel da ocupação, do nosso lugar naquele espaço, assim. Então, foi um processo difícil, assim, e muito dolorido, né? De não ter esse apoio, de não ter uma base, de sempre pensar que eu sempre vou estar atrás, porque eu sempre tenho que correr muito mais para poder ter essa base, para poder fazer um bom trabalho, e de como fui questionada diversas vezes de como eu tenho que ter cuidado para não ter preconceito com branco, de como eu tenho que ter cuidado para não ser segregatista, de por que homenagear tanto a população preta, sabe? Então, É é pesado. uns é pesado, são questionamentos que te doem mesmo, assim. Porque esse questionamento nunca seria feito ao contrário, nunca. Não, nunca. E é muito leve para essas pessoas. Amanda, a gente está com 50 minutos de live, eu nem Verdade. sei como não caiu ainda. Então eu acho que a gente aproveita para se despedir antes que caia. Eu quero te agradecer muito, eu aprendi muito com você nesses 3 episódios, já estou aprendendo com você desde lá do Pretas Acadêmicas.
Já falei na outra que eu tenho muito orgulho de saber que você está nesse lugar de urbanista, de arquiteta formada. Estou muito contente mesmo. Agradeço o apoio, a tua disposição de vir aqui falar sobre todas essas questões que tocam as nossas vidas, né? E quero falar que conte comigo, eu estou aqui se você quiser criar outras coisas, e enfim. Te Vamos, agradeço muito, vamos. agradeço todo mundo que assistiu, que está aí, quem não pôde assistir, quem chegou agora, perdeu o começo, vai ficar salva lá no IGTV. E homenagem para essas pretas, para o Júlio das Pretas, viva Enedina Alves, viva as mulheres negras, né? Isso aí. Também, Carol, te agradecer. Eu também aprendi muito contigo. Eu acho que nessas 3 semanas a gente teve uma troca muito bonita e de como é isso, de como a gente tem que trazer informação para as pessoas. Esse é o que eu acho mais importante, de trazer informação. Então, quem sabe a gente trazer o Exposed reformulado numa segunda temporada, né? Tá aí uma coisa que a gente pode pensar. E como a gente sempre falou aqui de acesso à cidade, de urbanismo, de políticas públicas, eu que fico fazendo a propaganda aqui, né? Mas, gente, a gente precisa de mulheres pretas dentro da política. É isso. Mulheres pretas Para no que poder. mulheres pretas no poder, é isso que a gente precisa, para que o que a gente está conversando aqui de coisas que poderiam ser feitas comecem a se tornar realidade, né? Então, também queria agradecer quem assistiu. A gente teve uma quantidade de visualizações bem bacanas, né? Depois das lives salvas. Então, quem interagiu, quem participou com a gente, muito obrigada. E é isso. É isso. Tchau, tchau. Obrigadão, Amanda. Amei mesmo fazer esse Beijo, projeto com Carol. você. Espero que a gente possa ter Também. muitos outros e muito maiores. Espero de coração Sim, mesmo. sim, eu também espero. E vai dar Obrigada. certo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Beijo para todo mundo que estava aí. Tchau, gente. Obrigada.